Vamos ler o texto, Salmo 46, verso do 1 ao 5. Salmo 46, verso do 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Oremos. Deus, muito obrigado por tua palavra lida, Senhor, neste instante. Obrigado pelo período de louvor, de ação de graças. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, no culto, conversava logo após o culto, no momento do fellowship, com um dos irmãos mais antigos dessa igreja, o irmão Dom. Ele tem 91 anos. Ele veio para participar deste culto de celebração. Ele não participa como membro dessa igreja porque ele mora bastante longe, muito longe. Mas, lembrando do aniversário da igreja, ele estava aqui hoje pela manhã. E ele contava sobre o tempo de criança, quando morou aqui, nesse quarteirão vizinho à igreja, cresceu na casa ali onde ele morava. E ele lembra quando essa igreja começou a funcionar. Ele tinha aí uns 8 anos, 9, mas ele lembra disso. Ele conheceu a Cristo nessa igreja, se converteu a Cristo aqui. Aqui ele também se casou. E ele nutre essas inesquecíveis e belas memórias que o fazem vir aqui em momentos como este para celebrar. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi quando ele destacou na sua palavra de gratidão sobre os hinos que foram cantados. E ele disse que poderia passar a vida inteira ouvindo os mesmos hinos e não se cansaria. Amados, vivemos tempos difíceis para uns e insuportáveis para outros. Quando pensamos sobre a forma da vida atual, como está a nossa geração, chegamos a uma conclusão, que a paciência está desaparecendo. Vivemos no limite das finanças, no limite da amizade, no limite da paciência, no limite da fé. Sabe, irmãos, hoje eu conversei com um homem de 91 anos que dirigiu seu carro por 3 horas para estar no aniversário da igreja, de suas significantes e belas memórias. Quando testemunho fatos como este, é porque, sem dúvida, ainda há esperança. Nós vamos meditar no tema desta noite. Ainda há esperança. Diga para o irmão que está do seu lado, ou para a sua irmã: hoje você não vai elogiar porque veio tão bonito ou tão bonito. Não vai elogiar porque cantou muito afinado ou entonado. Você vai dizer assim: meu irmão, minha irmã, ainda há esperança. Eu gostaria de compartilhar com vocês de tantas razões, inúmeras razões, que eu poderia compartilhar nesta noite com você. Eu quero compartilhar com você, Daniel e Jô, sobre 2 razões,
sobre as quais podemos acreditar que há esperança. Razões pelas quais ainda há esperança. A primeira delas, nós encontramos neste salmo que foi lido como texto base da nossa reflexão. Salmo 46, versos de 1 a 3. E começa com a palavra Deus. Ainda há esperança, porque nós podemos refugiar-nos na presença de Deus. A primeira razão pela qual nós podemos crer que ainda há esperança é porque nós podemos refugiar-nos na presença de Deus. Salmo 46, verso 1 e 3 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na hora da angústia ou na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estronde as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Você pode pensar, você pode imaginar, pode criar na sua mente uma coisa desse tipo? Esta cena, será que temos a capacidade de transportar para o que está na letra e imaginarmos este cenário, e você está diante desse cenário, ou melhor, você está dentro deste cenário? A sensação, irmãos, de andar sobre a terra firme é de segurança. Quando andamos sobre terra firme, nós nos sentimos seguros. E dizer assim, ainda há esperança, sinceramente, vai ser mais fácil. Não há, meus irmãos, em um terreno arenoso, não há em uma areia movediça, nos pântanos, essa mesma firmeza que encontramos quando andamos em terra firme. Todavia, é preciso estar pronto para continuar a jornada, enfrentando qualquer tipo de solo, inclusive este, arenoso, essa areia movediça, esse pântano, que nos desafia durante a nossa jornada. É preciso estar pronto para enfrentar qualquer tipo, inclusive quando este chão em que nós pisamos começa a tremer. A vida parece ir tão bem. De repente, o chão começa a tremer. As coisas começam a mudar. Você começa a perder pessoas. Não obstante o seu esforço, dedicação em fazer as escolhas certas, se dedicar à palavra de Deus, se dedicar a uma vida de oração. Mas as coisas começaram a mudar e literalmente o chão começa a tremer. Você não se sente mais firme em seus passos. Mas é preciso estar preparado para enfrentar esse tipo de chão. Você fez suas escolhas com a melhor das intenções. Mas agora, parece que o chão, a situação, o circunstancial começa a lhe sugar. E você vê suas forças se esvair. O seu controle já não é mais seu. Lembra desse tipo de situação? E você pensa, eu estou caminhando sobre uma areia movediça. Onde encontrar ajuda? Onde encontrar socorro num momento como este? A Bíblia responde: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na hora da adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema. Amados, não importa que tipo de chão você está pisando agora. Se você clamar por Deus, Ele virá ao seu encontro e te salvará. A mensagem central da igreja, 84 anos pregando nesta comunidade, sempre colocou Cristo como centro de suas mensagens.
sempre colocou Deus como o nosso refúgio e fortaleza, socorro em todos os momentos. Mas, irmãos, é verdade, você vai concordar comigo, em alguns momentos de nossas vidas, nós já experimentamos momentos em que o chão tremeu. E não foi pelo barulho dos instrumentos, ou pelo exército que vinha pisando forte diante da batalha, mas foi pelas situações, pelo infortúnio da vida, foi por problemas que simplesmente caíram como chuva diante de nós. O profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, diz assim, a Bíblia diz assim, por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Você pode estar não somente visualizando este cenário terrível, em que mostra o Salmo, um cenário de desesperança, mas quando você olha para a palavra de Deus, busca a palavra de Deus, você encontra esta realidade, esta promessa real, este relacionamento íntimo que Deus tem com cada um de nós, quando Ele diz assim, por isso não tema. O chão está ruindo, a terra está tremendo, os montes estão caindo no meio dos mares, está tão terrível assim a sua vida. Se você buscar a Deus, a palavra de Deus, você vai ouvir de Deus assim, não tema, pois estou com você. Ainda há esperança, porque quem promete isso é Deus. E Ele pode dizer, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Ainda há esperança, porque quem socorre é Deus. Ainda existe esperança, porque quem ajuda é Deus. Ainda há esperança, porque os seus amigos, os seus colegas, os seus irmãos podem não entrar num vendaval com você, podem não gostar de entrar num problema com você, podem não enfrentar com você os seus medos, suas adversidades, seus temores, suas lutas, o seu chão está ruindo, a terra está tremendo, tudo parece definhar e acabar diante de você, e ninguém se voluntaria para estar com você nesse tipo de situação, mas Deus promete e cumpre de estar com você em qualquer situação. Ainda há esperança, porque quem promete é Deus. Segunda razão pela qual ainda há esperança porque em meio dos nossos problemas, podemos concentrar-nos não neles, mas em Cristo Jesus, que nos garante a vitória. Ainda há esperança, porque em meio aos nossos problemas, podemos concentrar-nos não nos problemas, mas em Cristo Jesus, que nos garante a vitória. Eu quero trazer o texto da carta, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. Diz assim o texto sagrado: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Esta carta escrita, esse tipo de situação que a igreja de Corinto vivia, se compararmos com a primeira
razão pela qual ainda há esperança, vocês vão ver o impacto que isso causa quando nós entendemos o que aqui está escrito. Porque na primeira razão que ainda há esperança é quando o chão treme. É quando os montes se precipitam nos mares. É quando você talvez caminhe por um terreno arenoso, um pântano, literalmente uma areia movediça. Mas neste caso aqui, a segunda razão apresentada no texto é quando não existe mais chão. Sabe aquele conselho que você dá para alguém? Cuidado onde você está pisando. Neste caso aqui, esse conselho não faz o menor sentido, porque a pessoa não tem mais chão. Já se foi. Já se foi todo o planejamento. Ruiu todo o projeto. Muitos abandonaram. Você está literalmente só. E só quem sabe o gosto da solidão, se é que podemos chamar de gosto, é quem já viveu esse tipo de situação. Só quem sabe o gosto de ser preterido é quem já viveu o afastamento. É muito bom ser escolhido. É muito bom ser amado, ser querido, mas ser preterido, ser deixado de lado, ser deixado para trás, dói demais. Sabe, quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta à igreja de Corinto, ele estava se sentindo assim. Por isso que é uma carta muito pessoal. A igreja vivia momentos em que a maioria estava interessada, em que a igreja realmente se fortalecesse e avançasse. Mas existia uma minoria rebelde, uma minoria que não trabalhava para o êxito, para o sucesso da missão. Estava sempre minando, se com uma palavra, se com um gesto, se com uma atitude, se com omissões, se duvidando do ministério que Jesus deu ao apóstolo Paulo. Enfim, existia uma minoria naquela igreja que simplesmente semeava discórdia, divisão nos corações das pessoas. E agora o apóstolo que fora escolhido para pregar aos gentios, o apóstolo que fora escolhido para ministrar o amor de Deus aos corações, todo o investimento, tudo que foi preparado antes, estava à mercê, porque existia alguém que não queria o sucesso da missão. Existia uma pequena minoria que manchava esse amor que a grande maioria fazia crescer naquela igreja. A questão para o apóstolo e para os irmãos fiéis não era de estarem pisando num terreno falso, mas é de não ter mais chão para pisar. É você se dedicar uma vida inteira por um motivo, por uma razão, por uma causa, e na hora mais sublime daquilo acontecer, você vê pessoas então puxando para trás, ruindo a missão, tentando fazer com que aquela missão não acontecesse. E chegou ao ponto de eles não terem mais nada visivelmente falando em que pudessem se agarrar e ter esperança. Mas a vida precisava continuar, a missão tinha que ser cumprida. Posso imaginar uns aconselhando outros, dizendo assim: cuidado onde você está pisando, cuidado com o chão que pisas. Posso imaginar então o apóstolo Paulo, isso não está escrito na Bíblia, eu estou imaginando o apóstolo Paulo dizendo para alguns assim: não temos mais chão. E o que vamos fazer? Então, inspirado pelo Senhor, ele diz: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Há um mundo aí fora e há um mundo dentro de cada um de nós. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, quando não mais podem ter nada para ver que transmita esperança. Agora, a Bíblia está dizendo: então não olhe para essas coisas. Se você não tem mais nem o chão, não olhe mais para isso. Procure olhar
Fixe o seu olhar para aquilo que não se vê. Busque enxergar aquilo que é eterno e não o que é temporal. Se as pessoas te deixarem, irmãos, se perderes tudo nessa vida, se não tiver nem mesmo o chão para onde dirigir o seu olhar, não procure pessoas a quem você vai dirigir o olhar. Não procure as coisas que você perdeu para você se alegrar. Quando isso acontecer, fixe os olhos naquilo que não se vê. Procure a fé em Deus. Busque naquilo que não se vê, como diz o texto, porque isso é eterno. Nós não vivemos, irmãos, por aquilo que vemos. Aqui, olha, você e eu não vivem pelo que vemos. Se nós fôssemos viver pelo que vemos, estaríamos derrotados. Nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Amém? Cada dia que você levanta da sua cama, cada dia que você começa a trabalhar, você não vive pelo que você vê. O que traz esperança não é o que você vê. Às vezes nós nos alegramos por aquilo que vemos e gera em nós uma esperança. Mas quando vivemos um momento como esse, quando tudo já se foi, e se você ainda tiver que ter essa esperança nessa vida, como você estará nesse momento? É por isso que a palavra de Deus já nos prepara. Quando isso acontecer, a esperança vai continuar existindo, porque o nosso olhar não vai estar fixo nessas coisas nem nas pessoas, mas vai estar fixo em Deus. Tiago capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Até mesmo no lugar ou em uma situação onde o chão se foi, onde aquilo que dava segurança se foi, ainda assim podemos ter esperança, irmãos. Quando esta esperança estiver posta em Deus. Uma esperança que fará o milagre de não mais ver ou mesmo viver a vida aqui na terra, mas uma esperança que nos faz olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que nos faz fixar o nosso olhar para Jesus Cristo, aquele que é eterno e aquele que conquistou a nossa vitória na cruz. Ainda há esperança. Quero concluir dizendo assim: 84 anos desta igreja, 21 de ministério em português. A igreja é formada por pessoas. Há 4 anos, diziam que essa igreja ia fechar as portas. Em meio à pandemia e logo depois que ela cessou, se é que cessou, as pessoas diziam que essa igreja ia fechar as portas. E eu testemunhei culto de manhã, no domingo de manhã, apenas com 8 pessoas. Mas a nossa esperança não estava nas pessoas. A nossa esperança não estava na resolução política a respeito da pandemia. A nossa esperança sempre esteve e estará em Deus. E hoje somos quase 100 pessoas. Amém? Amém. Lembro de um hino que aprendi na minha infância, e eu tenho certeza que muitos aqui vão lembrar. Josué vai lembrar muito dessa canção, que diz assim: quer nas lutas, Josué, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando. Ela não para, porque a esperança da igreja não está posta nas pessoas, nos prédios, na situação econômica de um país. Ela está posta em Deus, aquele que rege o universo. Por isso podemos
ler agora com um sabor diferente esse texto do Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Eu quero fazer duas perguntas nesta noite. Em que chão você está pisando? Em que tipo de chão você tem confiado os seus passos? Como você se sente quando os seus passos vacilam? Como você se comporta quando os seus passos vacilam e escorregam e você simplesmente cai no chão? A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Assim que quando você cair, não fique prostrado. Levante a sua mão para o Senhor. Ele te susterá. Que tipo de chão você tem caminhado? A segunda pergunta é: se não tem mais chão, para onde você está olhando? Se não tem mais chão, se você já perdeu tudo, se literalmente você está só, para onde você está olhando? O texto diz: fixe seus olhos em Deus. Fixe os olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê passa, é temporal, mas aquilo que se não vê é eterno. Nossa eterna gratidão a Deus, a Jesus Cristo, pelos 84 anos dessa igreja. Nossa eterna gratidão aos irmãos que, com tanto sacrifício, deixaram um testemunho de que a esperança em Deus não morre. Muitos dos nossos irmãos já partiram, mas deixaram este legado. E a nossa eterna gratidão aos irmãos que hoje nos ajudam a manter as portas abertas desta igreja. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Saia desta noite. Pense durante toda a semana na seguinte sentença para cada um de nós: ainda há esperança. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Após a oração, vamos impetrar a bênção. Depois convido toda a igreja a estar conosco no nosso fellowship, celebrando não só os 84 anos da Lake Hill Baptist Church, mas também do ministério em português, mas também o aniversário de alguns irmãos que celebraram datas novas neste ano de abril. Eu fico bastante surpreso quando vejo uma mensagem no WhatsApp e aquilo me pega de surpresa. Mas nós estamos fazendo a classe de líderes e logo depois que terminarmos, vamos ter alguém que vai estar sempre nos lembrando das datas dos irmãos. Amém? Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado por esses anos trabalhando, vivendo a jornada de cada dia, segundo a tua palavra, seguindo os teus princípios, Senhor. Obrigado pelas portas desta igreja estarem sempre abertas, porque é tu, Senhor, que as mantém. Obrigado pelas famílias que puderam estar conosco nesta noite. Obrigado pela liderança dessa igreja. Nós oramos pelo pastor Jerry, pelos diáconos, pelos pastores, ministros, ministro na tua casa, Senhor. Oramos por aqueles que nos visitam, por aqueles que talvez passem apenas uma noite aqui, ou algumas horas conosco, mas que jamais, jamais se esquecerão
Te louvamos, ó Deus, por tudo que temos vivido de tua parte. Permita, ó Pai, que durante esta semana possamos colocar em prática aquilo que aprendemos de ti nesta noite. E assim, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.